Vamos dar continuidade então às nossas aulas. Hoje a gente vai terminar o braço, tá? Eu comecei fazendo o bíceps desse lado aqui, mas eu achei melhor fazer esse aqui em vídeo e o outro lado, daí a gente... É igual, é a mesma coisa, tá? Só que ele fica um pouquinho mais ruim para eu te mostrar aqui no vídeo e por dentro. Aí eu resolvi tirar e fazer esse lado aqui mesmo. Tá? Então vamos começar fazendo algumas marcações aqui, como o cotovelo, né? Se a gente pegar a nossa referência, e aí a gente pega, se a gente pegar a nossa referência e medir aqui a altura do cotovelo, ele vai estar um pouquinho mais alto porque ele está com o cotovelo dobrado, tá? Mas aí para vocês conferirem mesmo a altura do cotovelo, encosta bem ela embaixo e faz o contorno com ela, tá? E tá dando ali bem certinho a altura do cotovelo, ó, a marcação do cotovelo, né? Aí você pode pegar uma caneta. Você pega uma caneta e marca com a caneta. Ó, marcada a altura do cotovelo. Faz a mesma coisa do outro lado. Encosta bem certinho aqui, ó, embaixo. Ó. E marca aqui a altura do cotovelo. Marcada a altura do cotovelo. Vamos esboçar um cotovelo aqui. Só pra gente ter um parâmetro aqui de referência para seguir, tá? O cotovelo é um ossinho triangular, eu não vou fazer a outra ponta porque aqui a gente vai ligar os tríceps, né? Faz só um ossinho assim, ó, triangular, que aqui na verdade tá um ossão, mas eu tô fazendo ele assim para você poder ver. Ó. E o cotovelo, o osso do braço que acompanha aqui o cotovelo, ele vai em direção ao mindinho, tá? O osso. Então você dá uma ligeira apontada nele lá em direção ao mindinho, ó. Eu vou tirar ele daqui da base para você ver. Ó. Ele fica apontado ali pro mindinho. Aí você faz o triângulo meio apontando lá pro mindinho, ó. Ó, tá vendo? Vai desenhando um cotovelozinho aqui, ó. Tá joia? Ó, ficou um cotovelo ali. Aí agora nós vamos fazer esse ossinho que vai ali pro cotovelo, pegando uma massa, um pouquinho de massa. Ó, uma minhoquinha de massa, tá? E vamos ligar ali fazendo mais fininho, tá? Para não dar erro. Vamos agregando de pouco a massa para não dar erro. Ó. Ó, coloca aqui, ó, em direção ao mindinho. E coloca e termina ela aqui no cotovelo, ó. Você pode medir também, né? Mede ela ali e depois tira. É que tem horas que eu esqueço que eu tô fazendo aula e eu faço as coisas meio assim. Vou fazendo e vou tirando com a mão mesmo. Mas para você que não tem ainda essa experiência, é bom você ir medir. Mede bonitinho daqui até aqui, corta a minhoquinha já no tamanho, tá? E solda ela no braço assim, ó. Esse aqui é o osso do braço. Se você for ver no teu cotovelo, no teu braço, né, no teu antebraço, na verdade, que o braço é daqui para cá, no teu antebraço, você vai perceber que tem um osso,
que ele sai do cotovelo e vem até aqui, e aqui ele tem uma bolinha, uma protuberância, que vai ter que ter depois na peça. Eu não vou fazer ela agora, porque senão a gente vai ficar desmanchando ela, né? Ficar batendo nela aqui e vamos ficar desmanchando ela. Tá? Esse osso ele não é curvado assim, ele deu essa curva por causa da falta de massa que deu aqui na junção do antebraço com a mão. Vamos só colocar esse volume aqui. Eu vou deixar secar um pouquinho. Tá? Ele é meio curvado para fora, não é para dentro que nem tá aqui. Aí eu posso baixar aqui e baixar aqui. Já melhorou. E aqui depois a gente acerta. Feito isso, opa, encaixa. Feito isso, nós vamos marcar. Eu vou marcar com caneta para vocês visualizarem bem e não ter dúvida na hora que eu estiver colocando a massa, tá? Aqui, ó. Aqui é a linha do cotovelo, tá? Se a gente puxar uma linha da ponta do deltoide até a ponta do cotovelo, nós temos a região dos tríceps. Ó, daqui para cá vai ficar os tríceps. E se a gente puxar outra linha aqui na outra extremidade aqui, nós vamos ter a região do braquial, tá? Do músculo braquial, né? Aí depois a gente vai ter vindo daqui, ó, vindo daqui nós vamos ter o bráquio radial, tá? Que ele sobe aqui e vem em direção ao pulso, ó, a direção ao polegar, né? E aqui por dentro nós temos outro volume, que é uma polpa de músculo, que tem uma protuberância óssea aqui também, e vai em direção ao mindinho. Aqui por dentro ele vai em direção ao mindinho, tá? E depois nós temos outros músculos aqui, ó. Então tá, aqui a gente já tem a região dos tríceps, braquial e bíceps. Vamos começar então fazendo os bíceps. Uma pelotinha de massa. Aqui já tem um bom volume de bíceps que eu fiz uma pré-blocagem, né? Então eu só vou encapar essa pré-blocagem. Aqui não tem como você fazer por peso, que nem é geralmente é usual no biscuit. Você pega a balança e tem o pezinho. Aqui é a medida no olho, tá? Você tem que aprender a perceber as coisas com o olho aqui, porque escultura é assim, o corpo humano ele não é exatamente um bíceps exatamente do mesmo tamanho que o outro, um pé exatamente, o teu pé, se você medir, você vai ver que ele não é igual exatamente o mesmo tamanho do outro, né? Então todo órgão do corpo, todo membro do corpo é assim. Então você não precisa ter uma exatidão, tem que ser parecido para não ficar incoerente, né? Então nós só vamos encapar esse bíceps aqui, ó, até onde foi marcado. É importante que você faça essa marcação para não se perder. Ó, o bíceps aqui, ele é mais fino e ele vai encorpando aqui conforme ele vai descendo em direção ao antebraço. Ó. Agora a gente vai ajustar ele, que ele sai daqui debaixo da axila, ó. Ó, ajusta bem certinho lá o volume para não rachar quando secar.
Ó, e aqui a gente vai soldar também, tá? Deixando aqui o espaço do braquial. Tá? Eu vou fazer esse lado aqui em vídeo e depois vocês observem a mesma coisa sendo feita do outro lado. Aí você faz a mesma coisa do outro lado, tá? Por conta ali. Porque são os mesmos músculos, não tem mudança de volume, porque ele não tá com duas posições como esse boneco aqui, ó. Ó, aqui ele tá com um braço esticado e o outro contraído, né? Ó, fazendo a pose do muque, aí o bíceps ele fica mais redondinho, né? Ele sobe, né? E aqui é o contrário. Aqui os tríceps eles ganham força e aqui o bíceps perde força. Funciona um é antagonista do outro. Enquanto um está esticado, o outro tá relaxado. Um está contraído, o outro está relaxado. E vamos então agora fazer os tríceps. Prefiro fazer os tríceps, que já está o espaço aqui, daí a gente coloca o braquial depois. Tríceps é o seguinte. O tríceps ele é uma ferradura assim, ó. Tá? Ele é assim, só que ele é dividido em três. E uma parte é maior, outra parte é menor e tem um rabinho que vem até o cotovelo. Então nós vamos fazer, antes de tudo, a gente vai fazer, vamos cobrir essa parte aqui que eu falei que eu tinha deixado. É só encapar como eu fiz com o bíceps ali. Ó, encapa bem. Respeita aqui o limite do braquial. Ó, tá vendo? O cotovelo se forma aqui daí, ó. Ó, e aqui a gente vai fazer então a parte interna dos tríceps, tá? Uma daquelas bolinhas que eu peguei. Ó, você vai fazer uma pontinha nessa aqui, e essa aqui é uma pontinha um pouco maior, mais comprida. Dá uma achatadinha assim, ó. E vamos colocar aqui, ó. Ó, e ele vai fazer isso aqui, ó. Ali vem em direção aqui a essa protuberância óssea que eu falei que tem, que eu vou fazer ela agora já. Porque dela aqui vai sair bastante músculo, ó. Aqui do lado do teu cotovelo tem essa protuberância aqui, ó. E a gente vai puxar o músculo para cá, né, o tríceps. E vamos endireitar ele aqui, ó. Aqui o ombro ainda a gente vai puxar mais um feixe aqui de músculos aqui, porque ele pega mais aqui por cima do romboide aqui. Ainda tá faltando esse músculo. E agora a gente vai dar uma endireitadinha nesse tríceps um pouquinho para cima, porque ele tá, como eu falei, ó, o braço tá, ele tá semi-fletido, né? Ele tá semi-dobrado aqui, então ele não fica tão aparente, mas se ele estivesse bem esticado igual esse, o volume estaria maior.
Só acertar aqui. O tríceps também, ele tem vários formatos. Cada indivíduo tem um formato de músculo diferente do outro. E agora a gente vai fazer aqui o do meio. O do meio não, vamos fazer aqui o que fica aparente aqui pelo lado de fora do braço. Faz uma gota d'água, ou um canino, né? Aí vamos fazer aqui a curvinha para encaixar ali. Ó, uma ferradura. E a gente coloca aqui, ó. Tá? Respeitando aqui o espaço do braquial aqui, ó. A gente deixa o triângulozinho aqui do braquial. E ele tem um rabinho aqui que ele vem até o cotovelo. Esse rabinho a gente vai ajeitar ele aqui, ó. Ó, tem um rabinho aqui. Vamos ver como é que tá a silhueta. Na lateral do braço, ele tem esse rabinho que vai ali, mas aqui a parte maior, a polpa maior do músculo, ele faz esse volume aqui, ó. Essa volta aqui, tá vendo? Aí falta mais uma partezinha que é aqui, ó, que completa essa daqui, a do meio aqui. A gente vai encaixar ela lá, ó. Encaixa ela aqui. Eu achei que faltou aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou ajeitar ela aqui, acho que não vai faltar não. Olha como muda, ó. Cada volume que a gente vai colocando vai mudando o braço. Eu vou ajeitar ela aqui, ó, mas aqui eu vou tirar mais um feixe de músculo que vai para as costas. Quando eu estiver fazendo aqui o romboide, aqui eu faço esse músculo. Tentar fazer para vocês verem aqui. Aqui é uma etapa que eu já fiz bastante vezes nos vídeos, vocês já vão saber o que tem que fazer, tá? Só endireitar. Ficou muito fundo aqui, tá? A gente vai dar uma melhorada nisso. Vamos melhorar colocando mais um pouquinho de massa ali, ó. Ó, agora já melhorou. Como ele é um super-herói, quanto mais pelota tiver, mais músculo parece. Ele vai aparentar, né? Ter mais musculoso. Ele vai aparentar ser. Ó. E ele tem essa curvinha aqui, ó. Ele tem essa curvinha aqui porque aqui encosta o braquiorradial, que eu marquei o braquiorradial aqui, mas na verdade ele começa aqui, ó. Tá? Eu só não marquei aqui porque eu quero colocar primeiro o braquial, aí depois a gente coloca o braquiorradial ali. Vamos só puxar aqui, ó, antes de colocar o braquiorradial, o braquial. Braquial radial ali, o braquial você viu que é um triângulo, então você vai fazer
triângulozinho, uma coxinha, uma gotinha d'água. E vai encostar aqui. Ó, ele tá ficando de frente. Num próximo módulo, no módulo feminino, da anatomia feminina, eu vou usar aquela técnica que eu falei para vocês. Eu vou fazer todos os músculos assim, ó, primeiro, né? Não vou dar muita atenção para alisar, vou só soldar. Aí depois eu vou esticar uma massa e cobrir ela toda como se fosse uma roupa, uma pele mesmo por cima, sabe? E daí vocês vão ver como ela vai ficar bem suave a musculatura, mas vai ser ainda uma figura forte ainda. Porque a heroína tem que ter músculo, né? Tem que ser menos brutal assim, mas tem que ter corpo de guerreira, tem que ser musculosa. Não monstra, né? Mas tem que aparecer músculo. Tô endireitando aqui, dando forma para esse tríceps aqui, ó. Aí, ó. É assim. Ele funciona como uma gangorra, se você for perceber. Ó, o bíceps eu tenho que descer ele um pouco. Que é assim, ó. Essa ponta do bíceps aqui, ó. Quando essa tá para cima, essa tá para baixo. E quando essa tá para cima, essa tá para baixo. Essa ponta aqui. Ela fica mais redonda e daí o bico aqui fica mais proeminente. E agora vamos sim fazer. Vamos ver se dá tempo de fazer ainda. Tem 22 minutos de vídeo. Vamos fazer aqui o bráquio radial. Vamos agregar pouca massa para ir fazendo ele devagar para não extrapolar. Ó, vamos colocando devagarzinho. Vamos ajeitar esse braquial um pouco mais para baixo para cobrir aqui. Que o braquial ele começa aqui, mas ele vem em direção aqui, ó, para cá, para frente do bíceps. Ele é um triângulo assim, ó, mas ele vem em direção ao bíceps. Ó. E o bráquio radial, ele começa mais ou menos aqui, ó. Tá? Se você dividir em 3, esse espaço aqui, ó, do bíceps, se você dividir em 3, ó, 1, 2, 3. Um pouquinho abaixo da terceira linha começa o bráquio radial. Então ele começa assim, ó, tá? E vem pra cá. Ó, e ele fecha aqui em direção ao polegar. Em direção ao polegar. Ó, ele é composto por 2 feixes de músculos. Mas você não precisa fazer 2, você pode fazer um só. Eu tô pondo de pouco aqui para não passar da medida. Ó. E é isso mesmo, ó. Tá? Ó, ele vai fazer essa volta aqui, a gente vai endireitar aqui, ó. Aqui ele tem que respeitar aqui o espaço dos tríceps. Ele faz uma pontinha para cá. Ó, e a gente só faz um acabamento aqui por cima do braquial. Ó.
Desculpa o barulho da máquina de lavar no fundo, mas não tem jeito. Ó, tá vendo, ó? Direita bonitinho aqui. Vou pegar mais um pouquinho de água. Que é uma técnica que eu desenvolvi, que você pode fazer os músculos como se fosse mesmo um boneco esfolado mesmo, sabe? Que aparecendo só os músculos, e depois você cobre com a pele. Faz o tom de pele da tua preferência e cobre ele com a pele. Olha aí, ó. Vamos puxar ele agora assim, ó, fazendo esse movimento aqui de descida para ele encaixar aqui no cotovelo. Ó. E pronto, o braquial tá pronto. O bráquio radial. Tá prontinho. Só vou cobrir um pouquinho de massa aqui. O bráquio radial tá pronto. Vamos fazer agora aqui o músculo de dentro aqui do braço, né? Me deu o branco agora, não consigo lembrar o nome dele. Mas é um músculo que vem de dentro do braço. Ele sai dessa protuberância óssea que tem aqui dentro, aqui, ó. Que eu fiz aqui, ó. Ah, faltou o braquial interno. Faltou o braquial interno. Ó, o tríceps a gente tem que jogar um pouquinho mais pra cá. Eu esqueci de mexer nele por dentro. Ó, então vamos fazer esse braquial interno aqui nesse vídeo já. Ó, é importante virar, tá vendo? Se você não pega o teu boneco na mão, deixar ele fixo na base, vai ter lugar que você vai esquecer. E é importante você estar virando ele e ver aqui o que tem para fazer. Vou deixar ele virado de frente assim, vou cortar aqui para fazer o braquial aqui de dentro. Então o braquial aqui, ó, ele vem aqui entre o bíceps e o tríceps e ele vai cortar ali para frente do bíceps, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele começa aqui e faz a volta e vem para cá, para cima, ó. Isso aqui não vai aparecer tanto, mas é importante fazer ele. Porque são os detalhes que enriquecem a tua escultura. Ó. Direita ele. Aí pronto. Agora é só alisar. Agora a gente faz esse músculo aqui, ó, que vai aqui pra cima. Tá? Vai ficar pro próximo vídeo. No próximo vídeo a gente faz esse músculo aqui e termina o antebraço. Então, até o próximo vídeo.